Bom dia, me chamo Elisama Pena e nosso grupo é composto por Áurea Jacaúna, Andréia Pena e Marcos Vinícius. Nós vamos falar um pouco sobre a obra de José Pereira da Graça Aranha, com o título Canaã. Vou falar um pouco sobre o autor. Graça Aranha nasceu em 21 de junho de 1868, em São Luís, no estado do Maranhão. Assim, o jovem abolicionista e republicano se formou em 1886 e foi trabalhar como advogado na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. Em seguida, mudou-se para Porto do Cachoeiro, cidade capixaba, a qual mais tarde foi cenário de seu romance Canaã. Ainda em 1897, antes de publicar seu primeiro livro, ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras e tomou posse da cadeira número 38, cujo patrono é o poeta Tobias Barreto. Nas duas próximas décadas, exerceu a carreira diplomática na Europa. Ao voltar definitivamente para o Brasil, passou a dialogar com jovens artistas de São Paulo, que buscavam uma nova fase de expressão estética. Desse modo, ajudou a organizar a Semana de Artes Moderna de 1922 e foi responsável pelo discurso de abertura do evento. Em 1922, o escritor ficou preso quase um mês devido à suspeita de que estava envolvido em uma conspiração contra o presidente eleito Arthur Bernardes. 2 anos depois, Graça Aranha rompeu a Academia Brasileira de Letras, pois a considerava muito conservadora. Faleceu em 26 de janeiro de 1931, no Rio de Janeiro. Vamos ver uma das melhores obras de Graça Aranha, Canaã. Tem como palco o Porto do Cachoeiro, Espírito Santo, onde o autor foi o juiz. Uma característica para modernizar esse livro é o regionalismo. Trata-se do retrato da vida de uma comunidade de imigrantes alemães que vive no Espírito Santo. A história reflete dois pensamentos distintos através de dois personagens característicos. Primeiro, Milkau, o qual procura encontrar a terra prometida, ou seja, Canaã no Brasil, e Lentz, que acredita na superioridade da Alemanha. A história em si é apenas um pano de fundo para as discussões ideológicas entre Milkau e Lentz. Somando-se a isto, retratos de imigração alemã e também da corrupta administração brasileira da época. O livro, quanto ao conteúdo, tem uma significativa abrangente, pois trata de etnia, relacionamento humano, culturas, colonização e progresso. Desenvolve alguns aspectos sociológicos e fisiológicos. Publicado em 1902, ao lado de Os Sertões, um dos marcos do início do pré-modernismo. Canaã conta a história de Milkau e Lentz, dois jovens imigrantes alemães que estabelecem Porto Cachoeiro, no estado do Espírito Santo. Amigos e antagônicos ao mesmo tempo, Michael a interação e a paz, admirando o novo mundo. Lentz é a conquista e a guerra, pensando no dia que a Alemanha invadirá e conquistará aquela terra. Ainda assim, os dois se unem e trabalham junto, na terra próspera. Mais tarde aparece Maria, filha de imigrante pobre, que é abandonado ao léu. Quando morre seu protetor e lhe abandona o amante, que pensava ser seu futuro marido. Vagando, tomando como louca e prostituta, é rejeitada até na igreja, antes de ser salva por Milkau, que conhece uma vez em uma festa, e vai morar numa fazenda. Foi seduzida pelo filho do patrão, até que ele conseguiu engravidá-la. Ela deu à luz no mato, onde os porcos devoraram seu filho. Foi acusada de matá-lo. Seu próprio filho é presa. Na cadeia, Milkau passa a visitá-la, enquanto ela é repudiada pela cidade inteira. Por fim, é salva com uma fuga no meio da noite, para a sua Canaã, terra prometida, em busca da liberdade. Considerações finais da obra Canaã, a Terra Prometida, do autor Graça Aranha,
com publicação em 1902, na cidade de Porto do Cachoeiro, Espírito Santo, interior do Brasil. Apesar de sua publicação ser 20 anos antes do marco inicial do pré-modernismo, com a Semana de Arte Moderna em 1922, em São Paulo, ela se encaixa nesse período literário por apresentar características comuns de obras desta época, como, por exemplo, mostrar a realidade regional interiorana do país, elevação da natureza, e sendo ela vista como forma de luta por um dos personagens, o qual ele apresenta um bom sentimento em relação à terra, ao homem e a sua convivência em harmonia com a natureza. Críticas ao sistema político, partidário e judiciário do país. Vem abordando também um olhar cientificista da criação da raça brasileira, com uma linguagem filosófica e sociológica desse grupo étnico. O autor traz uma visão nacionalista de forma menosprezada, com uma certa inferioridade ao fato da mixigenação de raças que compõem a nacionalidade brasileira, mas elevando a raça dos imigrantes na figura dos personagens principais da narrativa, Milkau e Lentz. O texto apresenta requisitos de estéticas anteriores, como realismo, naturalismo e simbolismo. Fica perceptível na obra o confronto de ideias, a supervalorização de raças. Logo no início, o autor narra a figura do Brasil como rústico ou subdesenvolvido. O próprio Coronel Afonso é a decadência em pessoa, assim como as características das vanguardas europeias. Podemos observar presente nesta obra. Como ele aborda também sobre a língua, o suicídio, a violência contra a mulher, entre outros temas. Pelo fato do autor ser um magistrado e ter a oportunidade de ter feito muitas viagens, ele possuía um vasto conhecimento e experiência de mundos mais à frente que a sua nacionalidade de origem. No entanto, percebe-se na obra Canaã que ela se tornou muito repetitiva, principalmente pelo fato de outros diálogos dentro do enredo principal.